Beleza. Deixa eu ver se eu peguei. Tá. Então, pessoal, a gente vai começar falando fazendo uma introdução à probabilidade, tá? Porque a ideia, né, é ir construindo o arcabouço que a gente vai precisar usar para falar sobre a parte de estatística mais lá na frente. Então, o curso ele tem 3 tópicos, 3 grandes áreas, né? A primeira é a de probabilidade, que ela dá meio que a fundamentação, né, para as próximas 2 áreas. Né? A primeira, então, a probabilidade. Depois a gente vai ter uma parte que vai tratar de análise exploratória de dados, né, com gráficos e coisas assim. E, ao final, a parte de inferência estatística de fato. Que é quando a gente vai ver como a gente usa informações da amostra, né, para obter informações sobre uma população inteira. A gente olha para um subconjunto, né, da população e a gente vai querer ver o que acontece, o que se aplica, né, daquilo que a gente viu naquele subconjunto coletado para a população inteira. Tá? Então é isso. Essa parte inicial de probabilidade é que vai servir de fundamentação para tudo que a gente vai ver ao longo do curso, né, mais adiante. Então vamos ver o que eu consigo trabalhar com vocês hoje nessa 1 hora aí que está faltando, tá? Bom, a primeira coisa é uma diferenciação com que talvez vocês estejam mais acostumados a trabalhar, né? Ou seja, aqui a gente vai ver muito um modelo que a gente chama de probabilístico, né? Isso vem em comparação com os modelos que são determinísticos, que é aquilo que a gente está mais acostumado a ver, eu acho, né? Então, bom, o que é o modelo determinístico? O modelo determinístico ele não tem um componente aleatório, né? Então, nesse tipo de modelo, eu tenho algumas variáveis e, dadas essas variáveis, eu consigo saber com certeza qual é a terceira variável, qual é a variável que falta, né, digamos assim. Por exemplo, como a gente vê isso? Se eu estiver falando sobre aquelas fórmulas de física que a gente vê lá na graduação, por exemplo. Então, se eu tenho um corpo em queda livre na graduação, na escola, né? Se eu tenho um corpo em queda livre no vácuo, a gente pode tratar isso como um problema determinístico, né? Em que a velocidade final ela vai ser dada por essa fórmula aqui, V igual a raiz de 2 GH, onde G é a aceleração da gravidade, H é a altura inicial. Então, você largou um objeto lá, uma altura H, né? E aí ele cai com uma aceleração G da gravidade. Então, a velocidade com que ele atinge o solo é raiz de 2 GH, se não tiver resistência do ar. Né? Então, esse é o modelo determinístico, por quê? Porque, dado a altura e dada a aceleração da gravidade, a velocidade V vai ser sempre a mesma. Né? É claro, pessoal, que isso é um modelo teórico. Quando você vai medir lá na prática, vai ser diferente disso. Por quê? Porque não está no vácuo, né? Então, quando você joga o seu objeto, tem efeito da resistência do ar, tem a medição que você vai fazer, que não é perfeita. Então, quando você vai ver a velocidade, né? Em geral, você calcula essa velocidade aqui, né? Você pode calcular por essa fórmula. Cada vez que você for repetir o experimento, vai dar diferente, né? O valor da velocidade vai ser diferente, por quê? Porque ou você não largou exatamente da mesma altura, ou na hora de medir, a medida não deu certinho, né? Não deu exata, tá? Mas o modelo em si que está ali por trás, né, é um modelo determinístico, porque dada a gravidade e dada a altura, a velocidade final é sempre a mesma. No modelo probabilístico, isso não acontece. Não acontece por quê? Porque a gente está colocando variáveis no modelo que são estocásticas, que a gente chama, né, que são aleatórias. Então, o que a gente pode estudar nesses modelos é probabilidades de que coisas aconteçam. Né? E aí o modelo está nas probabilidades. Né? Então, por exemplo, né, a gente sabe os resultados possíveis de um experimento
mas a gente não sabe precisar antes de realizar o experimento, né? A gente não sabe o resultado que vai sair. Por exemplo, se a gente lança uma moeda ou lança um dado, por exemplo, a gente não sabe qual é a face que vai cair para cima, né? A gente pode, bom, e aí uma coisa está interligada com a outra, né? O modelo probabilístico e determinístico. Se eu tiver, por exemplo, jogando uma moeda, né? E eu conseguir colocar o mesmo input, tipo, a mesma posição da mão, a mesma posição da moeda, exatamente, né? Vou fazer isso 2 vezes. Com a mesma posição da mão, a mesma intensidade da força, né? E não tiver vento passando, enfim, e tiver exatamente as mesmas condições que eu conseguir fazer isso, a face que vai sair para cima vai ser sempre a mesma. Aí, só que a questão é que a gente não consegue fazer isso, né? A gente não consegue esse grau de controle para forçar que sempre saia, que sempre esteja exatamente na mesma condição. E se você variar um pouquinho, né, as condições, né, do lançamento, né, o resultado pode ser totalmente diferente. Então, assim, na verdade, você pode pensar que tudo na vida é determinístico, é um modelo determinístico. Só que, quando a gente tem situações em que uma pouquíssima variação pode alterar totalmente o resultado no final, né, a gente reconhece que a gente não tem condição de controlar todas as variáveis que estão influenciando o resultado final, né? Que estejam influenciando o lançamento da moeda, ou o lançamento do dado, né? Ou mesmo até o lançamento do corpo no vácuo, né? Porque a gente tem as medições ainda que estão feitas, né? E o instrumento que faz a medida, ele tem um erro intrínseco que a gente não consegue controlar perfeitamente, né? Tá? Então, nesse sentido, a gente vai modelar coisas do ponto de vista probabilístico, né? E aí o que a gente faz é modelar probabilidades de que eventos aconteçam. Tá? Bom, vamos dar algumas definições básicas, tá? Bom, primeiro a gente tem o conceito de experimento, né? Experimento é qualquer processo, seja ele real ou hipotético, onde os resultados podem ser identificados ao longo do tempo. Tá? Então, experimento é um processo. Se eu estiver jogando uma moeda, o meu experimento é jogar a moeda. Se eu estiver falando de um sorteio na Mega Sena, o meu experimento é sortear os números na Mega Sena. Então, o experimento é uma frase, né? Uma ação, um processo em si, né? Bom, e uma segunda definição, né? O espaço amostral. O espaço amostral ele é a coleção de todos os possíveis resultados de um experimento. E a gente pode denotar pela letra ômega. Então, o espaço amostral é tudo que pode acontecer, é o conjunto de todos os resultados possíveis de um determinado experimento. Se um experimento é jogar uma moeda uma vez, o espaço amostral vai ser o conjunto de cara ou coroa, porque só pode ser isso, você pode dar cara ou coroa, não tem como dar outra coisa. Se eu estiver jogando um dado uma vez, conjunto de resultados possíveis vai ser o conjunto que vai de 1 até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? O espaço amostral a gente vai denotar por essa letra ômega. E os elementos do espaço amostral a gente vai denotar por ômegazinho. Tá? Os elementos de ômega vão ser ômegazinho. Então a gente vai escrever assim, ó, ômegazinho pertencente a ômega. Né? Então, ômegazinho. Deixa eu tirar esse vermelho, que é meio esquisito. Esse ômegazinho é o que a gente chama de resultado. E esse ômegazão é o espaço amostral. O espaço amostral, ele é o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento. Tá? Bom, e evento, né? Evento é o quê? Evento é um subconjunto do espaço amostral. Então, os eventos a gente vai denotar com letra maiúscula. Tá?
Então, eventos são subconjuntos do espaço amostral. Tá? Vamos ver uns exemplos que eu consigo mostrar para vocês o que é o espaço amostral, o que é um evento e tal, pelo exemplo em si. Tá? Então, vamos lá, vamos para o primeiro exemplo, que é o mais básico. Então, nesse exemplo, eu vou lançar uma moeda. Tá? Então, vou lançar uma moeda uma vez. Então, eu tenho dois resultados possíveis, cara ou coroa. Aí eu posso fazer uma codificação, que a gente chama na matemática, né? Que é, eu não quero ficar escrevendo cara e coroa, né? Quando eu estiver fazendo as coisas. Eu quero escrever número, que é mais rápido, né? Escrever 0 ou 1. Então, eu posso trocar, ao invés de escrever cara, eu escrevo 0. Ao invés de escrever coroa, eu escrevo 1, tá? Então, quem é o espaço amostral desse exemplo aí? O espaço amostral, ele é ômega igual ao quê? Bom, o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis. Então, o resultado desse experimento só pode ser cara ou coroa. Então, a gente denota assim. Abre e fecha chaves e aí coloca os dois elementos, cara ou coroa, tá? Então, a gente denota assim. É o conjunto de todos os resultados possíveis. O que são os resultados? Né? Então, vamos colocar aqui os resultados do espaço amostral. Resultados. Vou voltar lá que eu acho que ele mandou pergunta. Ah, tem sim, é só voltar aí que tem link aí de alguma coisa aí no chat. Vamos lá, vamos voltar. Resultados, né? Então, fiquei de falar com vocês sobre isso. Resultados. Então, o que é resultado? Resultado, pessoal, são tudo que pode sair no experimento. Então, eu tenho um resultado ômega 1, que é 0, e eu tenho outro resultado ômega 2, que é 1. E pronto. Tá? Esse resultado ômega 1, ele representa cara. O resultado ômega 2 representa coroa. Tá? Então, pessoal, o resultado é elemento do espaço amostral. E alguns eventos de interesse, né? O que são eventos? Eventos possíveis, né, de acontecer. Um evento, né, é qualquer coisa que envolva os resultados, né? Então, aqui, ó, coloquei alguns exemplos. O evento A, o lançamento foi coroa. Né? Então, ó, o evento A representa coroa. Se ele representa coroa, ele é um evento que só tem dentro dele o número 1, que é a coroa. O evento B, o lançamento foi cara. Se o lançamento foi cara, o evento B é o conjunto que só tem o 0 lá dentro. E o evento C, o lançamento é cara ou coroa. Então, nesse evento, eu tenho que ter os dois, porque ele falou que deu cara ou coroa, então o evento C é cara ou coroa, tá? Ou seja, os eventos são conjuntos formados por resultados do espaço amostral, tá? Desculpa, resultados do experimento. Né? Então, os resultados são os elementos que estão no espaço amostral e é só isso, só tem esses dois resultados possíveis. E os eventos, né, são conjuntos de resultados. Vamos ver mais um exemplo. Então, agora eu estou lançando duas moedas. E, de novo, eu tenho cara e coroa. Então, aqui eu tenho o exemplo 1. E agora aqui eu vou fazer o exemplo 2. Professor, tem uma pergunta no chat. Quer que eu leia para você? Ah, beleza, obrigado. Tá assim, no caso do evento C, é quando o experimento ainda não acabou? Quando o experimento ainda não acabou. Não, não, é só quando... na verdade, é um resultado possível, né? Como posso explicar? É porque eu acho que o evento C é um evento bem trivial, né? É sair qualquer coisa não absurda. Por exemplo,
qualquer coisa que não engloba a moeda cair em pezinho assim. Que é, na verdade, um evento trivial, né? Esse C, ele representa ou sai cara ou sai coroa, né? Então, por isso, ele leva os dois termos. Talvez um exemplo que a gente já vai ver no 3, que talvez fique mais claro, é quando eu estiver lançando um dado. Mas se eu estiver lançando o dado, eu tenho uma gama maior de eventos possíveis, né? Por exemplo, eu posso ter um evento que diz assim, o número é par. Nesse evento do número ser par, ele vai englobar 2, 4 e 6. Mas ele não vai englobar todos, né? Então, o evento, na verdade, geralmente ele está associado a uma frase, né? E essa frase engloba os resultados possíveis, né? Então, esse evento aqui representa o número par no dado, né? Esse evento C aqui representa sair cara ou sair coroa. Aqui é um exemplo mais trivial mesmo. Tudo bem? Então, ó, aqui, nesse exemplo 2, que eu vou jogar duas moedas, já tem uns eventos um pouco mais interessantes, porque aqui só tem coisa bem básica, né? Ou sai cara, o evento sai coroa, e o evento pode sair tanto cara ou coroa, são esses três. No exemplo 2, já tem os eventos um pouquinho mais interessantes. Bom, vou escrever aqui, ômega é igual ao quê? Nesse caso, eu tenho duas moedas, tá? Então, se eu tiver duas moedas, vai sair ou cara ou coroa na primeira entrada, ou sai cara ou coroa na segunda entrada. Então, ó, como é que eu posso descrever o ômega? Eu posso escrever o ômega assim, ó, listando todos os casos possíveis, porque o ômega é isso, né? O espaço amostral são todos os resultados possíveis. Se eu estou jogando moeda duas vezes, pode ser que saia cara e depois saia cara. Também pode ser que saia cara e depois saia coroa. Ou também pode ser que saia coroa e depois cara. Ou também pode ser que saia coroa e coroa. E só tem isso, né? Não tem como sair nada mais. Tá? Então, nota a diferença. Eu uso chaves para denotar o conjunto. E eu uso esse parêntese aqui para denotar sequência ordenada, né? Como assim, sequência ordenada? Esse resultado aqui é diferente desse. Por quê? Nesse resultado eu tenho primeiro cara e segundo coroa. Esse aqui eu tenho primeiro coroa e depois cara. Tá? Então, quando eu tenho parênteses, a sequência, a ordem em que acontecem as realizações contam, tá? Então, a ordem vai contar. Então, por isso, eu coloco assim, com esse parêntese, para indicar que primeiro foi esse valor e depois esse. Tá? Então, ó, aqui vamos colocar os resultados, né? Quais são os resultados associados a esse espaço amostral? Então, que resultados eu vou ter? Vou ter os seguintes resultados, né? Vou ter 0, 0 é um resultado, 0, 1 é outro resultado, 1, 0 é outro resultado, e 1, 1 é outro resultado. Só tem esses resultados, tá? Aí, pessoal, é muito importante, a gente não pode confundir isso, tá? 0 é resultado? É resultado do experimento? E 1 é resultado do experimento? A resposta é não. Para as duas perguntas, a resposta é não. Tá? Por que não? Porque o experimento é lançar duas moedas. Então, o resultado desse experimento não pode ser caro. O resultado tem que ser uma sequência de tamanho 2. Tá? Às vezes, muitas vezes a gente acaba confundindo. Né? Acha que assim, o resultado é a coisa mais básica que pode acontecer. Né? Então, o resultado pode ser caro ou coroa. Não. Só se você jogar a moeda uma vez. Se você jogar mais de uma vez, cara e coroa já não são mais resultados. O resultado vai ser a sequência, né? Vai ser uma sequência específica de cara e coroa, de caras e coroas, tá? Então, 0 não é resultado, 1 também não é resultado.
Os únicos resultados possíveis são esses 4 que eu coloquei aqui. Ou sai cara a cara, ou sai cara coroa, ou coroa cara, ou coroa coroa. Tá? Só tem esses 4. Bom, beleza. Agora vamos aos eventos, né? Vamos listar alguns eventos de interesse. Então, nesse primeiro, né? Eu posso definir meus eventos assim. Aí aqui eu coloquei de forma mais geral, né? Como AJ, onde esse J aqui vai ser um número, lá na frente ele vai ser um número qualquer, tá? Mas eu coloquei aqui de forma geral. Então, AJ representa o Jésimo lançamento ser coroa. Como assim? O que é isso? Jésimo. Esse Jésimo, pessoal, uma coisa da matemática é que, a depender do valor de J, né, ele vai denotar uma ordem no sequenciamento. Por exemplo, se o J for 20, é vigésimo. Né? Se o J for 21, seria 21ésimo, mas 21ésimo não existe, então é 21º, tá? Então esse Jésimo é só uma notação geral, tá? Para dizer que é de ordem J. Então se o J for 1, seria o 1ésimo, o lançamento foi coroa, mas 1ésimo não existe, então o primeiro lançamento foi coroa, quando o J é igual a 1. Se o J for 2, significa o 2ésimo lançamento foi coroa, mas não existe 2ésimo, então é o segundo lançamento foi coroa. Tá? Essa é uma forma geral, tá? Da gente poder denotar. Então, o que seria o A1? A1 representa o primeiro lançamento foi coroa. Então, como é que eu denoto esse evento A1? Eu tenho que ir lá no meu espaço amostral e eu tenho que pegar todos os resultados, que são esses elementos aqui de ômega. Então, eu tenho que pegar todos os resultados de ômega, aonde o primeiro lançamento foi coroa, tá? Acho que eu vou até escrever aqui. A1 representa o primeiro lançamento. Foi coroa. E aí, como é que eu represento matematicamente esse evento? Eu vou lá, veja aqui. Qual o resultado, né, quais desses resultados tiveram o primeiro lançamento como coroa? Bom, o 00 e o 01, certo? E não, fez errado. Coroa é o número 1, então não é isso. Como coroa é o 1, então é esse aqui e esse aqui. Então vai ser 1, 1 e 1, 0. Tanto faz a ordem, tá, pessoal? Se eu colocasse o conjunto 1, 0 aqui e depois 1, tanto faz, dá na mesma. Tá? E o conjunto não importa a ordem os elementos estão listados. Então, ó, aqui como eu coloquei, está certinho, né? 1, 0, 1, 1. Vamos lá para o evento 2. O evento A2 vai ser o segundo lançamento foi coroa. O segundo lançamento foi coroa, aí vai englobar, como coroa é 1, né, vai englobar esse, 0, 1, e vai englobar esse aqui também. Esse aqui. Tá? Então, esse conjunto representa o segundo lançamento foi coroa. Tá? Bom, existem outros eventos também que a gente pode definir. Né? Então, vamos lá. Esse aqui, pelo menos um lançamento foi coroa. Vou chamar esse evento de B. Pelo menos um. Um lançamento foi coroa. Bom, como é que eu descrevo isso? Se pelo menos um foi coroa, eu posso escrever como sendo... Bom, vamos lá. Se pelo menos um foi coroa, e coroa é o número 1, então aqui tem que ter pelo menos um 1, né? Então, pode ser 1, 0, ou pode ser 0, 1, ou pode ser 1, 1, certo? Aí, pessoal, eu comecei a colocar aqui notação de conjunto, para vocês lembrarem.
Como é que eu poderia escrever isso como uma noção de conjunto? Se eu quero pelo menos um lançamento foi coroa, eu também posso escrever isso como o primeiro lançamento foi coroa, né? Vê se não é isso. Estou em pelo menos um lançamento foi coroa. Então pode ser o primeiro lançamento foi coroa ou o segundo lançamento foi coroa. Esse símbolo aqui, esse U, significa união, tá? Esse U significa união, que em português equivale à palavra ou, tá? Como é que é essa ideia, né, da união? A união é o que está em pelo menos um dos conjuntos, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, eu acho que eu tenho uma ilustração mais à frente. Tem aqui nos diagramas, né? Depois a gente vai falar com detalhe isso, tá? Mas todo mundo lembra, né, pessoal, o que, que significa união? Significa os elementos que estão em um conjunto ou no outro. Então, vamos aplicar essa, só para a gente ilustrar, né? Isso a esses dois eventos. Eu estou unindo o A1 com o A2. Então, eu venho aqui no A1, né? Então, quem é que está no evento A1? Esses dois. Quem é que está no evento A2? Esses dois aqui. Então, quem está na união dos dois? Bom, na união dos dois eu tenho esses caras aqui, que são comuns, né? Então, esses dois estão em A1 e em A2, então eles também estão aqui. E como eu vou unir, eu vou pegar tudo que tiver em pelo menos um deles. Então, eu vou pegar o 1, 0 também, e vou pegar o 0, 1 também, tá? Então, a união é isso, é eu pegar tudo que tiver no conjunto 1 e unir com tudo que tiver no conjunto 2. Eventualmente, você vai ter elementos repetidos, que estão nos dois, e aí quando eu for unir, eu vou colocar ele uma vez só, porque não faz sentido eu incluir o mesmo evento duas vezes, o mesmo resultado duas vezes, né? Aqui no meu, quando eu estiver listando o evento, tá? Eu também posso definir o evento C, que representa todos os lançamentos por um cara. Eu posso definir ainda outros, né? Todos os lançamentos por um cara. Então, se todos os lançamentos foram cara, e eu só fiz dois lançamentos, é que o primeiro é cara, que é 0, o segundo é cara também. Tá? Então lá vai dar o 0, 0. Tudo bem? Professor, Oi. desculpa interromper, eu não sei se já foi falado antes ou não, mas esse quadro da esquerda vai ser disponibilizado para a gente? Sim, eu posso colocar para vocês lá. Beleza, porque eu acho que ele é bom para dar uma revisada quando precisar ler de novo. Sim, sim, sim. Obrigada. De nada. Se vocês quiserem, pessoal, eu até recomendo fazer isso. Depois que acabar a aula, é bom, quando tiver um tempo, passar essas coisas a limpo, porque aqui eu escrevo as coisas muito solto, né? As coisas ficam meio, sei lá, soltas. Então, assim, acho que vocês tendo essas escritas, depois vocês conseguem organizar e fazer um caderno mesmo, para acompanhar junto com os slides. Mas eu coloco sim, vou colocar lá no Classroom, tá? Eu vou criar um tópico lá só para colocar esses arquivos em PDF, tá? Tranquilo, obrigada. De nada. Bom, vamos para o exemplo 3, então. Esse exemplo é um pouco mais interessante, porque fala alguma coisa de biologia, né? Então, aqui, suponha um casal heterozigoto para o gene fenilcetonúria. E pessoal, se eu falar alguma coisa de errado aí da biologia, vocês podem me corrigir, tá? Por favor, porque, assim, não é minha área. Então, assim, eu não fico sentido não, tá? É só porque pega meio mal, né? Tá dando aula para biologia e colocar coisa errada. Então, se aqui não for gene, se aqui for outra palavra, vocês me avisam, professor, legal, mas assim, tipo, essa palavra aí a gente usa outra. Aí eu corrijo e de boa, tá? Acontece direto nas aulas, assim, eu não fico sentido mesmo. Então vamos lá. Suponha um casal heterozigoto para o gene fenilcetonúria. Então coloquei aqui, né, o casal heterozigoto, então é Azão, Azinho, Azão, Azinho. Aí um filho desse casal vai apresentar a doença quando é homozigoto recessivo, né? Ou seja,
azinho, azinho. Então, sabendo que o casal, aqui já está errado, sabendo que o casal pretende ter 2 filhos, então obtém o espaço amostral referente ao genótipo dos 2 filhos do casal. Então, assim, esse casal vai ter 2 filhos, né? Então, quais são os possíveis genótipos, né, que que esses 2 filhos podem ter? É isso que o espaço amostral tem que estar retratando, né? Então, vamos lá. Aí eu tenho que listar todos os resultados possíveis. Então, pode ser que o filho seja... Eu vou colocar aqui o quadrinho para ajudar, tá? Azão, azinho, azão, azinho. Então, pode ser que aconteça o seguinte. Pode ser que o filho seja azão, azão, ou azão, azinho, ou azão, azinho, ou azinho, azinho. Né? Isso aqui é para um filho. Esse aqui é para o filho 1. Para o filho 2 é a mesma coisa. O filho 2 vai ser a mesma coisa. Então, vou botar aqui. Aí eu vou apagar aqui e botar filho 2. Tá? Então, o que é espaço amostral? Que é o que ele está pedindo, né? Bom, o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis desse experimento. Então, pode ser que o primeiro filho seja azão-azão e o segundo filho seja azão-azão também. Ou pode ser o primeiro ser azão-azão, o segundo azão-azinho, ou azão-azão, qual que ficou faltando? Azinho-azinho, né? E aí não terminou. Isso só para o primeiro filho, azão-azão. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui lá para baixo, e a gente vai ter que continuar listando. Então, esses são os resultados onde o primeiro filho é azão-azão. Agora, aonde o segundo filho onde o primeiro filho é azão-azinho. Então, vai ser azão-azinho, azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, ou azão-azinho, azinho-azinho. Aí só vai faltar mais um caso, né? Onde o primeiro filho é azinho-azinho. Então, vai ser azinho-azinho, azão-azão, azinho, azinho, azão, azinho, ou azinho, 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 azinho. Certo? Aí, listei todo mundo agora. Listei todos os casos possíveis. Tá? Professor, Oi. tá dando para me escutar? Sim, sim. Tá. No caso, assim, como a gente viu naquela parte lá dos quadradinhos, o azão-azinho aparece 2 vezes, né? Isso Uhum. não altera nada, não? Porque teria uma maior chance dele aparecer? Sim, exatamente, exatamente. Essa pergunta é ótima, né? Aqui apareceu 2 vezes, certo? É porque tem uma convenção, né, até onde eu sei, aí pode ser que eu esteja errado, que na biologia a gente sempre bota o grande primeiro, né? Então sempre é azão-azinho, né? Não precisaria fazer isso do ponto de vista, sei lá, da matemática e tal. Você poderia colocar o contrário, colocar azinho, azão, e colocar azão, azinho, porque são casos diferentes, né? Se você tiver azinho, azão, eu estou convencionando que aqui, vamos supor que aqui seja o masculino e aqui seja o feminino, né? Então aqui eu vou ter, se eu tiver azinho, azão, significa que ele recebeu o azinho do pai e o azão recebeu da mãe. Se eu tiver azão, azinho, significa que ele recebeu o azão do pai e o azinho da mãe. Não tem essa diferenciação, né? Eu poderia colocar, se eu colocasse uma notação que respeitasse a ordem, né, que a ordem fosse representar as coisas diferentes, eu não teria esse aparente problema de repetir, né? De alguns casos estarem contados 2 vezes. Quando eu for calcular a probabilidade, a gente vai voltar nesse exemplo, tá? Porque quando eu for calcular probabilidades associadas a esses eventos, eu vou ter que levar tudo isso em conta. Quais são as coisas que eu vou ter que levar em conta? Eu tenho que levar em conta que azão-azinho engloba 2 casos. Eu vou ter que também levar em conta, né,
Não, aqui vai ser a mesma probabilidade, né? Porque já é dado que ele tem azão e... então é só isso que eu vou ter que levar em conta. Que onde aparece azão, azinho, na verdade, eu estou codificando dois resultados possíveis dentro de uma anotação só. Não sei se fez sentido. Então, por exemplo, esse elemento aqui, ele tem uma chance de acontecer, né, que é 2 vezes maior do que esse evento aqui, certo? O azão e o azão. Porque aqui não tem aleatoriedade, né? Eu estou dizendo que está dado que o pai é azão azinho e está dado que a mãe é azão azinho também. É claro que se eu não soubesse isso, se fosse calcular a probabilidade desde o início, o azinho, eu acho que o azinho é bem menos provável. Então teria que levar isso em conta. Só que como eu já estou dizendo na questão que os dois são azão azinho, então esse ponto não precisa ser levado em conta. Mas eu tenho que levar em conta que esse aqui engloba, na verdade, 2 casos. Tal como esse aqui, né? Esse aqui também engloba 2 casos, esse aqui também engloba 2 casos, e aí eu tenho esse aqui do meio. E esse do meio ainda é mais diferente ainda, porque ele engloba 4 casos, né? Porque pode ser que o primeiro filho tenha recebido o azão do pai, ou o primeiro recebeu o azão da mãe, e aí para cada uma dessas 2 escolhas, eu vou ter que multiplicar pelas 2 escolhas para o segundo filho, pelas 2 possibilidades, que é ter recebido o azão do pai ou ter recebido o azinho do pai. Então, são 2 possibilidades. Na hora de calcular a probabilidade, eu vou ter que levar isso em conta, né? Que esse resultado aqui, na verdade, engloba 4 resultados, tá? Aí eu já vou avançar só um pouquinho, só para não perder aí a oportunidade que a gente já começou a falar sobre isso. Por exemplo, se eu pedisse para você qual é a probabilidade de que os 2 filhos sejam heterozigotos, aí eu representaria assim, probabilidade... Pera, rapidinho, só porque eu tô anotando, o que foi esse símbolo aí que você fez depois do P? Parêntese. É um parêntese, aí uma chave, aí parêntese? Isso. Tá. É meio confuso. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, vou anotar aqui devagar. Um evento. Eu não vou colocar A, porque A já está representando o alelo, então vai confundir. Evento B, que representa ambos os filhos heterozigotos. Mas vou abreviar, tá, pessoal? O que é ambos os filhos serem heterozigotos? Eu posso escrever matematicamente quem é o B. O B é um conjunto, então sempre tem que botar chave, tá? Porque a chave é conjunto. Então, B é um conjunto. Se os 2 filhos são heterozigotos, então só tem esse caso. Então, é um conjunto unitário. Certo? Aí, por isso, eu coloquei assim, ó, que eu ia escrever assim. Porque aí, ao invés de colocar probabilidade do evento B, eu coloco quem é o B, e o B é tudo isso. Aí, por isso ficou parêntese, chave, parêntese, vírgula. Entendeu? Mas, na verdade, eu só estou calculando assim, P de B. Tá? Então, quem seria a probabilidade do evento B, pessoal? Algum palpite? É uma fração, né? Aqui em cima eu tenho que colocar o número de resultados favoráveis, né, ao evento B, e aqui embaixo o total. Alguém tem algum palpite? Qual o número que eu vou botar aqui em cima? 4. Muito bem, 4, exatamente. A gente vai falar isso com mais detalhe lá na frente. E aqui embaixo, eu vou colocar quanto? Isso aí talvez leve um tempinho a mais para vocês. Eu acho que é 16. O Arthur falou, eu tinha contado 16 também. 16? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 2, 8. Com os 4 que eu já contei, 12. Mais 4, 16. Muito bem, é isso mesmo, 16. Tudo bem? Porque aqui eu tenho os eventos, eu tenho que lembrar que alguns eventos estão representados, alguns resultados estão englobando, na verdade, 2 ou 4 casos possíveis. Tá? Então, na hora de contar todos os resultados possíveis, eu tenho que contar 16 resultados, e não 9, entendeu? Mas muito bem, beleza. Acho que vocês estão pegando aí a ideia. Né? Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Tá tranquilo.
Não, foi tranquilo. Ah, beleza. Bom, e aí vamos pensar nesse exercício, né? Vamos representar na notação de conjuntos o evento que significa esse evento B aqui. Aí, como eu já chamei esse de B, eu vou chamar esse evento aqui de C, para não confundir. O evento C. Pelo menos um dos dois filhos, não, pelo menos um dos filhos tem a doença, tá? Bom, essa doença, ela é causada pelo recessivo, né? Então, ter a doença está relacionado com azão, não, com azinho, azinho, né? Então, o objetivo é representar o evento C, que é pelo menos um filho tem a doença. Então, esse é o evento C. Aí, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou representar quem é o evento C? Um evento é um conjunto, então eu tenho que representar com a chave. Eu tenho que pegar aqui todos os casos que representam pelo menos um azinho, azinho. Então, vou marcar aqui em verde, tá? Pelo menos um azinho, azinho é esse, 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 esse e esse. E aí é só listar esses casos em verde, né? Então, vai ser o primeiro, azão, azão, azinho, azinho. Azão, azinho, azinho, azinho. O azinho, 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 azinho. Ou então, azinho, azinho, azão, azão. Ou azinho, azinho, azão, azinho. Não tem outro caso, né? Só tem esses 5. Então, é assim que eu represento o evento, pelo menos um dos filhos tem a doença, tá? Então, pessoal, eu acho que o objetivo aqui é descrever que toda a frase, né, que envolve resultados do espaço amostral, eu posso escrever com essa notação de conjunto, né? É só eu definir o ômega da forma apropriada, e aí eu consigo representar como conjunto qualquer frase que eu queira sobre um determinado experimento. Então, aqui fiz alguns exemplos com vocês, né? Mas vai existir aí vários outros eventos possíveis, né? E cada um deles vai ter uma frasezinha associada, né? Pessoal, e aí tem essa parte que eu acho que é interessante, então é bom que a gente comece a falar ainda na aula de hoje, tá? Que são as operações com conjuntos, tá? Elas são fundamentais, vão ser muito importantes aí para a gente trabalhar aqui agora. Eles vão ser usados, essas relações, né, entre conjuntos, elas vão ser bastante usadas mais lá na frente, tá? Bom, eu acho que tudo isso aqui vocês já viram em algum momento. Talvez vocês não lembrem do conceito de junto, mas é um conceito simples. E partição, né? Mas, enfim, são esses últimos 2 casos aqui. Mas de resto, vocês já viram lá no ensino médio. A gente só vai relembrar, tá? Professor, Oi. a Carol perguntou no chat se a probabilidade de C seria 7/16. Vamos ver, Carol, peraí. 7/16. O sobre 16 está certo, vamos ver. 7, 1, 2, 3, mais 4, 7, é isso mesmo. Esse aqui engloba 2, esse aqui engloba 2. Exatamente. Beleza? Se tem mais alguma dúvida? Tudo certo, obrigada. De nada. Tá. Bom, então vamos lá. Vamos abordar pelo menos mais esse slide antes da gente terminar. Bom, a primeira parte, o primeiro item, né, que é o item A, diz o seguinte, né? A região sombreada, então a gente vai olhar o seguinte. Aqui tem o ômega, que é uma representação gráfica. Talvez eu devesse dar um zoom aqui para facilitar, né? Para a gente conseguir enxergar melhor. Então, aqui eu tenho essa representação gráfica
de conjuntos, tá? Então, aqui a gente faz em 2 dimensões, é só para a gente conseguir visualizar. Então, pensa que o ômega é um conjunto que tem vários números. Então, aqui tem o número, sei lá, 1, aqui tem o número 2, aqui tem o número 3, aqui tem o número 4, aqui tem o número 5, e assim sucessivamente, tá? E aí, dentro de cada conjunto, né, dentro de cada um desses conjuntos, eu tenho alguns elementos, né? Então, esse conjunto S, ele é um evento de ômega, porque ele é um conjunto de elementos de ômega, ele está dentro de ômega. Tudo que está dentro de ômega é um evento, né? T está dentro de ômega é um evento também. Então, essa área aqui marcada, ela vai equivaler ao seguinte, ao S interseção T. Por quê? Esse símbolo aqui, que é a interseção, ele representa elementos que estão ao mesmo tempo em S e em T. Então, esse símbolo aqui, ele representa o E do português, né? Então, quer dizer que essa região, essa interseção T, é a região onde eu tenho elementos que estão em S e estão em T também. Tá? Aqui em ômega, esse segundo caso, caso B. Em B, eu tenho marcados aqui, né, os elementos que estão tanto em S quanto em T. Então, nesse caso, eu estou unindo, né, foi o que a gente falou lá atrás, né, eu estou unindo os conjuntos S com o T. Então, eu fico com os dois conjuntos unidos. Né? Então, para isso, eu uso a união. Então, isso aqui é no A. No B, eu tenho S, união T. Onde esse U, que é a união, ele representa o OU. Tá? Lembrando que na matemática, o OU, ele não é exclusivo, tá? Então, assim, quer dizer o quê? Quer dizer que, às vezes, a gente fala assim, eu quero isso ou aquilo. É porque é uma coisa ou a outra e não pode ser as duas ao mesmo tempo. Na matemática, não é assim. Na matemática, o OU engloba também as duas escolhas ao mesmo tempo. É como se eu dissesse assim, se eu quiser, eu quero comer frango ou lasanha hoje. Então, se eu comer frango e lasanha, beleza, está dentro do que eu queria. Porque o ou da matemática, ele não exclui as duas coisas de acontecerem ao mesmo tempo. Quando eu falo que eu gostaria de comer frango ou lasanha, se eu comer os dois, beleza, né? Eu estou dentro daquilo que eu falei que gostaria. Então, beleza, a gente já matou aqui o item B, que é a união. Então, esse aqui é interseção, esse símbolo aqui é interseção. E esse símbolo aqui é o da união. Item C. Bom, vamos lá para o item C. O item C é curioso, né? Porque eu tenho o conjunto S, mas eu estou excluindo do conjunto S a parte que está dentro de T. Né? Então, como é que eu descrevo isso? Né? Aqui no item C, eu tenho que eu estou em S, mas não em T. Ou seja, estou em S, mas não em T. E como é que eu escrevo isso? Bom, vou escrever aqui. Ó. E a linguagem é bem parecida, tá? Com a linguagem de conjuntos. Estou em S, é S. E, certo? Porque o E é a interseção. Não estou em T. Aí como é que eu escrevo não estou em T? O não estou é dado pelo complementar, esse Czinho que aparece aqui em cima. Tá? Então, isso aqui representa estou em S e não estou em T. Tá? Esse Czinho aqui representa o complementar. Ele vai representar o complementar. O complementar é tudo aquilo que não está no conjunto, tá? Essa que é a noção de complementar. Então, por isso, é S interseção T complementar. Ou seja, eu estou em S, mas não estou em T. Tá?
Aí, por isso, ele pega só essa região aqui. Tá? Então, aqui eu tenho essa noção aqui, que é a do complementar. Professor, Oi. no caso, então, se fosse uma união aí, como é que ia ficar? Se fosse S, união, T complementar. É isso? Isso. Ah, boa pergunta. Vamos ver. Então, eu estou em S ou estou em T complementar. Bom, como o ou, essa união é um ou outro e vai juntar as duas coisas, então, primeira parte, S. Então, seria essa região aqui, essa também, ou então eu estou fora de C, fora de T. Então, o que significa fora de T? Vou até botar aqui de cor diferente. Fora de T significa essa região aqui, certo? Que é de fora de T, mas essa aqui também está fora de T, né? Então, esse conjunto aqui, S união T complementar, seria tudo isso que foi marcado pelo menos uma vez. Então, seria, vou marcar aqui em rosa, sei lá. Mas aquele pedacinho pequenininho não está dentro de T também? Sim, só que aí, quando eu for calcular a união, eu tenho que levar em conta as duas coisas. Deixa eu fazer, de repente, acho que fica melhor se eu fizer o seguinte, vou fazer as representações com cores, porque a gente faz esse aqui ser o vermelho e esse aqui ser o preto. Não, preto. O azul. Aí, o que eu estava fazendo era o seguinte. Primeiro, eu faço o vermelho, que é isso e isso. E depois eu faço o azul. Eu ainda não pensei na junção deles, ainda não pensei no U. Então, o que é o azul? O azul é o que não está em T. Então, é isso e isso aqui. E não tem mais. Aí, agora, eu tenho que ver, porque eu fiz tudo separado. Eu fiz o S, representei. E também representei o T complementar. Agora, eu tenho que ver como os dois se relacionam. Eles se relacionam como uma interseção ou como uma união? Aqui eles se relacionam como uma união. Então, eu tenho que pegar o conjunto vermelho e unir com o conjunto verde, com o conjunto azul. Eu posso até escrever aqui de forma super informal, assim. Então, o que eu vou ter vai ser o vermelho, união com o azul. Isso aqui vai representar o que é vermelho ou azul. Então, o que é vermelho ou azul? É tudo isso que está ali, tá vendo? Então, é essa parte e essa aqui também. Tá? Aí eu já não sei como representar, porque aí eu tenho que pintar de novo, né? Vou fazer assim, ó, pintar de rosa. Então, o que vai ser pintado de rosa? Tudo isso aqui, tudo isso, e o daqui de fora também. Então, esse conjunto aqui, ele é tudo menos o que está só em T, certo? Entendi, faz sentido. Obrigada. De nada. Pode ser um pouquinho confuso, né? Mas eu acho que, assim, fazendo por partes, né? Fazendo primeiro essa parte, depois essa, depois unindo, eu acho que dá para entender. Deixa eu ver se alguém mandou mais alguma coisa. Pois é. Tá? Mas isso aqui, pessoal, representa um grupo excluindo o outro, né? Então, ou seja, eu estou fora de T, né? E também posso estar em S. Ou seja, isso aqui vai pegar só o que acaba estando fora, né, do T. Aí, no caso. Enfim, é só um pouquinho mais complicado, mas eu acho que se fizer por partes, dá para entender o que está sendo representado. Agora vamos para esse aqui, para esse item D. O que é o item D? O item D fala o seguinte, ó, T está contido em S. Esse símbolo aqui significa está contido. Está contido em. Então, ó, T contido em S significa isso, significa que o T está todo dentro de S, tá vendo? Ele não está assim. Parte dentro de S e parte fora. Tá? Então, ele está assim, T contido em S. E a região que eu sombreei é quem?
Quem é essa região sombreada? É o complementar de S, certo? É tudo que não está em S. Repara que o complementar de S, ele está contido no complementar de T, né? O complementar de T, ele engloba a parte de S e também engloba essa parte que está fora de S. Então, o complementar de T, ele engloba o complementar de S. Tá? Então, a região que eu sombreei é o S complementar, é o tudo que está fora de S. Bom, e o evento E? Eu acho que esse evento E eu tenho que escrever um pouquinho mais, aí eu vou passar para cá. Esse evento é TSU são disjuntos. O que significa isso? Disjuntos. Né? Então, esse conceito de disjuntos significa que a interseção deles, né, é vazia. Né? Significa que o S, interseção com T, interseção U, aí aqui fica meio ruim, porque eu botei U e o U pode confundir com U de união, mas esse U aqui é o evento. Tá? Essa interseção é igual a vazio. É assim que a gente representa. Tá? Então, os três conjuntos S, T e U, eles não têm interseção comum. Né? Eles são o que a gente chama de disjuntos. Né? A interseção é vazia. Tá? Aqui é até um pouco mais do que isso, né, pessoal? Eles, na verdade, são 2A2 disjuntos. Ou disjuntos por pares, né? Por quê? Significa que se eu for olhar a interseção só do S com T, já vai dar vazio. S e T tem interseção vazia. S e U também tem interseção vazia. E T e U também tem interseção vazia. Tá? Então, quando é 2A2 disjuntos, significa isso. Significa que todos os pares que eu fizer com aqueles conjuntos vão ter interseção vazia. Se eu fizer esse par aqui, a interseção é vazia. Esse par, a interseção é vazia. E esse também tem interseção vazia. Tá? Oi? Professor, você está me ouvindo? Uhum. Então, se eu tiver, tipo, S interseção T interseção U e, tipo, tiver o T uma parte em comum com S, mas o U não, fica num geral tudo vazio ou tem alguma coisa aí no meio? Ah, boa pergunta. Então, vamos lá. Se eu entendi bem, é esse caso. É S, aí aqui o T e aqui o U. Não é isso? Isso. Ah, beleza. Tá. Então, nesse caso, como é que eu represento? Eu tenho T interseção S é diferente de vazio, né? E eu teria o S interseção U igual a vazio, o T interseção U igual a vazio também. Aí, se eu for olhar para os três juntos, né? Eu teria T interseção S interseção U igual a vazio. Também é vazio. Por quê? Quem é T interseção S? É esse cara aqui. Aí ele vira um novo conjunto agora, que eu vou ter que comparar com o U, né? É como se fosse assim. Esses dois aqui viram um novo conjunto e esse conjunto não tem interseção com o U. Então, quando eu intersecto todo mundo, a interseção é vazia. Tudo bem? Show. Obrigada. De nada. Bom, e aí, só para a gente poder terminar, né, tá a noção de partição. O que é Eita. Vamos lá para baixo. O que é partição de um conjunto? A partição, pessoal, é o que está sendo denotado aqui. É quando eu, unindo os três conjuntos, eu chego no espaço amostral, ou seja, aqui eu tenho partição. Né? No caso, a partição tem duas condições. A primeira é a união dos conjuntos, tem que dar o espaço todo. Então, aqui, esse é o caso, né? Se eu unir o S com T com 1, eu tenho todo o espaço. Aqui eu não tenho isso, né? Se eu unir o T com S com 1, não tenho todo o espaço. Mas aqui sim. Então, as condições da partição, a união de todo mundo tem que dar o espaço amostral e no 2, eu tenho que ter os eventos 2A2 disjuntos, né?
Então, aqui significa os eventos serem 2 a 2 disjuntos. Tá? Então, significa que eu também tenho que ter S interseção T vazio, né? S interseção U vazio. Qual foi o que está faltando? T interseção U também é vazio. Então, isso que significa serem 2 a 2 disjuntos. É esse o caso, né? Eles não têm região em comum, nem o S com T, nem o T com U, nem U com S. E também, quando eu junto os dois, quando eu junto os três, eu tenho todo o espaço. Então, quando acontece isso, a gente fala que S, T e U formam uma partição de ômega. Formam uma partição de ômega. Tá? Então, esse é o conceito de partição. Ele engloba 2 a 2 disjuntos e também a união dando todo o espaço. Beleza? Bom, pessoal, desculpa porque eu acabei exatamente na hora, eu não gosto de fazer isso, eu gosto sempre de terminar tipo, uns 10 minutinhos antes, que dá tempo, né, para vocês se aprontarem para a próxima aula e tudo mais. Tá? Então, nas próximas eu vou prestar mais atenção para isso. Mas, bom, eu vou terminar agora e aí depois eu coloco para vocês a aula lá no YouTube, coloco também esse arquivo PDF que a gente escreveu na aula de hoje, eu também coloco lá. Tudo bem? Então, bom, é isso, né? A gente se fala então amanhã, tá, pessoal? E aí, qualquer coisa é só me escrever aí por e-mail. Tá ótimo, a aula foi ótima. Ok, professor, obrigado. Obrigado. Obrigada, professor. Falou, Tá. pessoal. Obrigado, Bom professor. retorno aí. Deus, tchau, tchau. Todo mundo te elogiando no grupo. Ah, que bom. Ganhei o dia. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. A gente se fala amanhã. Até amanhã.